Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre interpolação e vimos que existem várias formas de obter o polinômio interpolador. A primeira delas é através da resolução de um sistema linear. O segundo método é através do chamado método de Lagrange. O método de Lagrange é uma alternativa para obter o meu polinômio interpolador que não necessita da resolução de um sistema linear, porém necessita da resolução de um outro tipo de fórmula para a gente poder chegar no polinômio interpolador. Como eu já falei nas aulas anteriores, o polinômio interpolador de grau n no método de Lagrange é obtido a partir de uma soma de polinômios que também tem grau n. Então a gente vai usar polinômios do mesmo tamanho, do mesmo grau, para obter o nosso polinômio interpolador como a soma desses polinômios de grau n. Então vamos ver como que funciona, qual é a fórmula para a interpolação de Lagrange. Vamos considerar que eu tenho os meus n mais 1 pontos distintos. Então, por que n mais 1? Porque a gente começa do x0 até o n, né? Então, se eu começar do 0, 0, 1, 2, 3, 4, até o 4 tem 5 pontos. Eu tenho no meu n mais 1 pontos e eu quero, então, obter um polinômio de grau menor ou igual a n, até n. Esse meu polinômio vai ser escrito da seguinte forma. Ele vai ser um somatório dos y's para cada um dos pontos que a gente tem, y0, y1, y2 até o yn, vezes um polinômio que a gente vai chamar de LK de x. Esse LK é o meu polinômio de Lagrange, são os termos de Lagrange que compõem o meu polinômio final. E esse LK, ele vai ser um polinômio de grau n, definido da seguinte forma. Então, esse k vai variar de 0 até n. Então, 0, 1, 2, 3, até o n, como está indicando aqui no meu somatório. Cada LK, na prática vai ser mais fácil, mas a gente tem que apresentar a fórmula padrão, né? Vai ser definida da seguinte forma. Vamos supor que o k seja 2. Então, você vai fazer o produto de x menos x0, x menos x1. Vamos supor que o k seja 2, isso. Vamos supor que o k seja 2. Então, você vai fazer o produto de x menos x0, x menos x1 e vai pular o x igual a 2. Então, eu pulei o x menos x1, o próximo seria o x menos x3 e assim por diante até o x menos o meu xn. Então, o LK, a parte de cima desse meu polinômio, é a diferença da variável x menos todos os x da minha tabela, né, ou todos os x que eu estiver usando para minha interpolação, pulando o x igual a 2, quando, por exemplo, o k for igual a 2. Na parte de baixo, é parecido com a parte de cima, só que no lugar desse x, eu vou colocar exatamente o x que eu pulei. Então, eu vou fazer a diferença x2 menos x0, x2 menos x1, x2 menos x3, x2 menos xn. Por que eu preciso pular o 2? Porque se eu fizer x2 menos x2, eu vou ter um denominador igual a zero, o que não pode acontecer numa fração. E se eu tiver x2 menos x2 na parte de cima, todo esse termo vai dar zero e eu não vou ter nenhum polinômio LK. Então, aqui o meu LK é definido como sendo o produto de x menos x1, x2, x0, x1, x3, xn, né? Quando o k for igual a 2, e embaixo igual, só que no lugar do x, no lugar da variável x, o x que você pulou. Então, vai ter um formato diferente quando eu tiver no L0, no L1, no L2 e assim por diante. Sempre pulando o x que você está considerando ali no índice k. Então, a gente vai ter esses polinômios, essa é a forma do meu polinômio LK, que a gente vai ver no exemplo daqui a pouquinho. E o meu LK, então, a gente pode escrever resumidamente dessa forma. Ele é o produtório das diferenças x menos xi, pulando o i igual a k, e embaixo da diferença xk menos xi, certo? Então, a gente vai ver um exemplo para construir esse polinômio. Mas a construção dele é mais fácil do que a fórmula geral, mas a fórmula a gente precisa apresentar porque é ela que a gente usa quando a gente vai implementar, por exemplo. Então, a dedução de por que essa forma fornece o polinômio interpolador está feita lá no nosso livro-texto. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem a ver com a resolução de um sistema linear onde a matriz dos coeficientes é aquela matriz de Vandermonde.
tá? Tem a ver com isso e com a resolução de sistemas lineares usando determinantes da matriz. Então, a gente vai fazer um exemplo, aplicar essa fórmula e vai ver como é que fica, então, o formato do polinômio. É importante destacar o seguinte, né? Então, meu LK tem esse formato que estava ali. E é importante destacar que esse LK tem a seguinte propriedade. Se o meu x for igual ao xk, a parte de cima fica igual à parte de baixo. Então, se o x for igual ao xk, esse polinômio vale 1. Então, ele vale 1 no ponto que eu usei para construí-lo, né? Naquele ponto que eu pulei. Se o x for diferente do xk, o polinômio todo vale 0, porque, por exemplo, se eu substituir o x0 aqui, eu tenho x0 menos x0 na parte de cima, eu tenho uma fração onde tem um número 0 na parte de cima multiplicando, 0 dividido por qualquer coisa diferente de 0 é 0, e aí o meu polinômio todo vale 0. Então, ele é um polinômio que vale 0 nos pontos diferente do índice que eu usei para gerar o polinômio e vale 1 quando eu tiver no ponto que eu uso para construir esse polinômio LK. Ele tem essa propriedade. E ele tem com essa propriedade o fato de que, de fato, essa função é um polinômio interpolador, porque o polinômio no meu ponto xi vai zerar todos os caras onde o i for diferente de k, vai sobrar somente o yi e o li no ponto xi vale 1, então vai ficar somente o yi, e aí a gente tem que o polinômio que eu estou construindo no ponto xi é de fato igual à função no ponto xi, que é o meu y, que precisa sempre, essa propriedade precisa ser válida para que de fato o meu polinômio seja um polinômio interpolador. Certo? E o importante destacar, vou colocar até em vermelho, que esses 3 métodos de resolução de interpolação polinomial fornecem o mesmo polinômio, certo? Então, eu resolvendo o sistema Azinho igual a Y, ou construindo o meu polinômio através da fórmula Pn é igual ao somatório dos y's vezes LK de x, acho que eu usei k lá, né? K, um k igual a 0 até n, fornece o mesmo polinômio interpolador. Então, são métodos diferentes, mas o polinômio interpolador é o mesmo e a gente vai ver isso no próximo exemplo, que é um exemplo que a gente resolveu anteriormente pela resolução de sistemas lineares. Então, é o mesmo polinômio interpolador se o conjunto de pontos for o mesmo. Então, vamos fazer um exemplo. A gente fez esse exemplo, se vocês voltarem lá na aula de sistemas lineares, a gente resolveu esse sistema usando a resolução de um sistema linear e chegamos nesse seguinte polinômio interpolador. Era um polinômio usando 3 pontos, então era um polinômio de grau 2. Era 1 menos 7 terços de x mais 2 terços de x ao quadrado. Esse polinômio, isso aqui foi visto anteriormente. Então, você pode voltar aí nas notas de aula e conferir que a gente fez essa resolução desse polinômio usando os sistemas lineares. Agora, a gente vai construir, então, um polinômio. Por que é grau 2? Porque são 3 pontos, certo? Então, são 3 pontos. Por isso, eu sei que o grau do polinômio, ele não falou o grau, então ele está subentendendo que eu vou usar todos os pontos tabelados. E, portanto, eu tenho um polinômio de grau 2. Isso a gente viu antes, através da resolução dos sistemas lineares. Agora, a gente vai chegar nesse mesmo polinômio, usando o método de Lagrange. Então, como é que funciona? Vou numerar os meus pontos. Esse aqui vai ser o meu x0, esse o meu x1, esse o meu x2, certo? E vou, então, calcular cada um dos meus L's. Então, meu primeiro ponto é x0 igual a menos 1 e eu vou calcular o meu L0 de x. Então, na prática é mais fácil. Estou considerando esse primeiro ponto, ou seja, x0 igual a menos 1. Quem vai ser o meu L? Vai ser x menos todos os outros pontos x da tabela. Então, vai ser x menos 0 vezes x menos 2, porque os outros pontos da tabela são 0 e 2, certo? Tudo isso dividido pelo x que eu pulei
Então, menos 1, menos 0 e menos 1, menos 2. Então, o formato aqui, eu não posso usar verde, tem que usar verde. O formato aqui, ó, em cima vai estar o meu x, menos todos os outros pontos x da minha tabela, e embaixo vai estar exatamente no lugar desse x o ponto que eu pulei, ok? Então, se eu fizer aqui a distributividade, eu vou ter em cima x que multiplica x menos 2, e embaixo eu vou ficar com menos 1 vezes menos 3, portanto, isso aqui vai ser o seguinte polinômio, vou escrever aqui embaixo, 1/3 de x vezes x menos 2, se a gente abrir para escrever no formato de um polinômio de grau 2, isso vai ser 1/3 de x quadrado menos 2/3 de x. Então, quem é o meu L0? Esse polinômio, 1/3 de x quadrado menos 2/3 de x. Conferindo aqui, x quadrado menos 1 vezes menos 3 dá 1/3, posso colocar na frente multiplicando, x quadrado menos 2x. Isso aí. Então, esse é o meu L0, ok? Vou agora calcular o meu L1. Então, o meu L1 vai usar o x1 lá na minha tabela. Deixa eu copiar a tabela aqui para a gente ter ela em mãos. Então, tá aqui a minha tabela, vou deixar ela fixa na tela, lá no cantinho, e vou lá, então, calcular o meu L1. O meu x1 é 0, portanto, o meu L1 de x vai ser... Todo mundo eu vou pular o 0, eu não consigo marcar na figurinha, deixa eu botar mais para cá para não ficar na minha câmera, certo? Então, vai ser x menos menos 1 vezes x menos 2. Eu estou usando os outros valores x que não seja o 0. E no lugar do x eu vou colocar o 0 agora. Então, 0 menos menos 1, 0 menos 2. Tenho aqui o meu polinômio, mais uma vez, em cima o x menos os outros pontos da tabela, e embaixo o valor de x, x1 igual a 0, né, o segundo ponto da minha tabela. Desenvolvendo aqui, eu vou ter, então, x mais 1 vezes x menos 2 sobre 1 positivo vezes 2 negativo. Então, isso vai ser menos meio, que multiplica x quadrado menos x menos 2. Deixa eu ver, x quadrado menos 2 com 1 positivo menos x, com menos 2. E aí, isso aqui, então, vai ficar, desenvolvendo, menos meio de x quadrado, mais uma vez um polinômio de grau 2, certo? Porque o método de Lagrange fornece um polinômio final como a soma de polinômios de grau 2, mais 1 meio de x, mais 1. Esse é o meu polinômio L1. E agora, então, eu vou calcular o meu L2. Então, o meu x2 é 2. O meu L2 de x vai ser x menos o primeiro x, aqui eu já vou botar mais 1, porque vai ficar menos menos 1, vezes x menos 0, que é o segundo x, sobre, onde tem x eu coloco 2. 2 mais 1 vezes 2 menos 0. Então, tenho aí o meu polinômio, só ajeitando eu vou ter 3 vezes 2 dá 6, então dá 1/6 de x mais 1 vezes x. Isso aqui vai dar 1/6 de x quadrado mais 1/6 de x, se eu não errei a conta. Tenho aqui, então, os meus 3 polinômios, L1, L2, L0, L1 e L2. Portanto, agora eu vou construir o meu polinômio interpolador usando esses 3 polinômios. Então, eu vou fazer o seguinte, como está aqui na outra página, eu vou copiar aqui os meus polinômios, certo? Só para a gente ter essa informação aqui do lado, vou copiar esses caras. Vou colar aqui, então eu tenho o seguinte, esse é o meu L0, isso aqui eu não preciso, tudo isso. Esse é o meu L1, esse é o meu L2, ok? Então, só fiz um resumo aqui. Esse é o L0 de x, esse é o L1 de x, esse é o L2 de x. E
Portanto, usando esses 3 polinômios, eu vou construir o meu polinômio interpolador. Então, o meu polinômio interpolador de grau 2 vai ser o somatório dos y's, k ou i, você que sabe, vezes o meu L. O primeiro y é 4, então vai ser 4 vezes o primeiro polinômio, que eu vou copiar aqui embaixo, certo? 4 vezes o primeiro polinômio, mais uma vez o segundo polinômio, menos uma vez o terceiro polinômio, que eu vou copiar aqui embaixo. Então, 4, 1 e menos 1 são os valores de y, multiplicando cada um daqueles polinômios. Então, vou usar aqui a minha ferramenta, né, já que eu tenho essa opção. Vou copiar o meu primeiro polinômio, que vai estar aqui. O meu segundo polinômio, que vai estar aqui. E o meu terceiro polinômio, que tem que estar aqui, multiplicando o meu valor 1. Vou fazer essa conta para mostrar que, de fato, a gente vai chegar no mesmo resultado, a menos que eu tenha errado alguma conta, certo? Então, a gente vai ficar com o seguinte: 4 terços de x quadrado menos 8 terços de x, o primeiro termo. Aqui era 1, então, menos meio de x quadrado mais meio de x mais 1. E o terceiro, menos 1/6 de x quadrado e menos 1/6 de x. Então, agora, para chegar na forma do polinômio, eu preciso juntar x quadrado, com x e assim por diante. Então, primeiro eu tenho 4 terços, menos meio e menos 1/6. 4 terços, vou fazer aqui, 4 terços menos 1 meio, menos 1/6. O valor, então, dá exatamente 2 terços. 2 terços de x ao quadrado. 2 terços de x ao quadrado. Os termos que estão, façam a conta aí, tá? Confiram comigo. Os termos que estão com x. Eu tenho menos 8 sobre 3, mais meio, menos 1/6. Isso fornece para mim menos 7 terços de x. E os termos independentes são, vamos ver, 1 positivo, tem só esse? Só esse, só ficou esse termo sozinho, mais 1, que é o mesmo polinômio que a gente encontrou, só que na ordem trocada. Vamos voltar lá? 1 menos 7 terços de x mais 2 terços de x quadrado é igual a esse polinômio que está aqui embaixo. 2 terços só tá os termos na ordem do x quadrado para o menor, e lá está do menor da potência menor para o x quadrado. É o mesmo polinômio interpolador. Então, independente da maneira como a gente escolhe construir o polinômio, eu tenho que chegar no mesmo polinômio interpolador e, consequentemente, se o polinômio interpolador é o mesmo, o valor da aproximação naquele polinômio é o mesmo que a gente encontrou. Se eu não me engano, era 0,44. Deixa eu ver aqui o valor do meu polinômio. Onde é que está ele? Aqui. A gente fez a conta antes. Não estou achando aqui onde é que está o meu... Aqui, ó. Era o meu polinômio, eu pedi a função em 0,8, era menos 0,44. Então, se é o mesmo polinômio, a gente vai chegar no mesmo valor, né? Então, IP2 de 0,8 é o mesmo menos 0,44. Ok? Então, o método de Lagrange fornece o mesmo polinômio interpolador, só que de uma forma um pouco diferente. Ok? Vamos ver mais algum exemplo? Então, como eu falei antes, o método de Lagrange fornece o mesmo polinômio da solução do sistema linear visto, até porque, dado n mais 1 pontos, existe apenas um polinômio que passa por esses pontos, já que a gente vai ter um sistema possível e determinável. Então, só existe um polinômio interpolador, dado essa relação. Se valer n mais 1 igual ao grau do polinômio n, só existe um polinômio. Usando esse mesmo exemplo que a gente fez anteriormente, a gente vai aplicar o chamado esquema prático de Lagrange. O que é esse esquema? Esse esquema fornece o valor... Perdão.
ele fornece o valor da função interpoladora num ponto objetivo, sem fornecer o formato do polinômio. No exemplo que a gente resolveu agora há pouco, a gente obteve a forma do polinômio interpolador. Então, essa regra, né? 2/3 de x² menos 7/3 de x mais 1. E com essa regra eu calculei no 0,8 e vi que o valor do polinômio era menos 0,44. O método prático de Lagrange, ele fornece o valor do polinômio em um determinado ponto, mas sem que a gente tenha que fazer todo esse desenvolvimento para encontrar a forma do polinômio interpolador. A forma é interessante porque ela vai dar uma regra para todos os pontos possíveis, mas se você quer saber apenas o valor da função em um ponto, essa maneira de usar o método de Lagrange pode ser interessante. Então vamos lá. O que eu chamo de esquema prático de Lagrange é quando você quer saber o valor do polinômio, ou seja, a imagem, em um ponto específico, que esteja dentro do seu intervalo de interpolação. Sempre interpolação. O ponto que você quer tem que estar no intervalo que você usou. Sem ter que calcular a forma específica da função. Então, eu consigo o valor do polinômio no meu x objetivo, que vai ser, digamos, o meu y objetivo, né? Meu y objetivo, sem saber quem é a forma do polinômio interpolador. Então, vamos ver como é que esse método é apresentado. Para a gente poder calcular esse valor numérico, a gente vai usar uma tabela auxiliar que vai ajudar a gente a construir, sem construir, aqueles LKs que a gente viu anteriormente que vão gerar o meu polinômio de Lagrange. Essa tabela é feita da seguinte forma. Deixa eu fazer colorido aqui para vocês verem o que está acontecendo. Você vai fazer uma matriz onde você vai colocar na primeira coluna os seus pontos, todos eles, e na primeira linha, todos os pontos, e na primeira coluna, todos os pontos também. Essa tabela, você vai fazer a diferença entre os pontos. Então, na ordem. x0 menos x0 é 0, então eu não preciso fazer porque vai dar 0. x0 menos x1, x0 menos x2, até o x0 menos o xn. Então, eu faço a diferença do x0 menos cada elemento ali da minha coluna, sempre dessa forma, coluna menos linha. Ok? Então, aqui x1 menos x0, aqui, por exemplo, xn menos... Deixa eu botar mais para cá essa seta. Sempre nesse sentido. Vou preenchendo essa tabela de diferenças. Então, essa primeira parte, que eu vou marcar aqui em azul, é a minha tabela de diferenças, ok? Em vermelho, ou seja, na continuação dessa linha, você vai fazer o produto das diferenças. Você vai fazer o produto dessas diferenças. De que forma? A caixinha da diagonal você pula, porque a diferença sempre vai dar 0. E esse termo não me interessa, senão não existiria polinômio interpolador. Então, aqui eu vou pular a diagonal. Nessa última coluna, eu vou fazer o meu produto zero. O que seria isso? Seria o produto de todas as diferenças que apareceram ali, que nada mais é do que a parte de baixo lá do polinômio interpolador. Então, eu vou multiplicar todos os números que apareceram lá e vou colocar aqui na minha última coluna. Para o x0, para o x1, para o x2, para todos os x que eu for utilizar lá na minha interpolação. Então, por isso aqui eu vou chamar de a coluna, né, do produto das diferenças. Então, esse produto das diferenças seria essa parte da minha tabela. Aqui em outra cor, que eu não posso usar, vai amarelo, não posso usar verde. Embaixo, eu vou colocar a linha que diz respeito ao meu x objetivo. Então, aqui eu vou frisar o meu x objetivo e vou colocar da seguinte forma. A mesma coisa, as diferenças e o produto na última coluna. Então, x objetivo menos x0, x objetivo menos x1, x objetivo menos x2, até eu fechar todos os pontos da minha tabela. Aqui, então as diferenças do meu x objetivo para cada um deles, e aqui no final, o produto que envolve o x objetivo. Então, por isso que eu botei esse índice PROD objetivo, para dizer, o produtório de todos esses caras sem pular ninguém, certo? Porque o meu x objetivo é diferente de todos os pontos da minha tabela.
Então, aqui embaixo está a minha tabela do meu x objetivo nessa parte de baixo, seguindo o mesmo esquema, diferenças e produtos. O valor do meu polinômio n no meu x objetivo vai ser dado por essa expressão aqui. Na verdade, a expressão tem uma maneira de ser feita, tá? Qual é essa maneira? O y0 multiplicaria aquele L0. Só que eu não vou calcular o L0. Eu vou substituir como se eu estivesse já colocando o ponto que me interessa naquela expressão toda e ao invés de abrir a expressão toda, eu já vou calcular os valores. Então, na parte de cima vai o produto do x objetivo, isso dividido pelas diferenças do x objetivo, que estão aqui em amarelo também. Deixa eu fazer diferente, fazer assim, ó. Isso eu vou colocar em amarelo. E o resultado de amarelo com vermelho é laranja. Então, eu vou colocar em laranja aqui. E aí, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter, em cima de todos os termos, o produto do meu x objetivo vai ser sempre igual. Embaixo, eu vou dividir pela respectiva diferença do meu x objetivo. Então, esse dividido por esse dividido por esse dividido por esse, que eu chamei de diff0, diff1, diff-n, diff0, diff1 e diff-n. E tudo isso vai ser dividido ainda pelo valor da parte vermelha, que são os produtórios dos valores que envolvem x0, x1, x2, xn até em diante. É uma fração em cima da outra, tá? Mas você pode dividir um pelo outro, que vai funcionar também. Porque você vai estar fazendo a seguinte conta. A sobre B sobre C. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, quando você dividir pelo C, também vai funcionar, tá? Então, aqui é essa fração dividida pelo cara de baixo, essa divisão dividida pelo cara de baixo e assim por diante. Então, se você colocar na calculadora laranja dividido pelo amarelo dividido pelo vermelho, ela vai fazer porque ela sabe que é uma fração e depois outro denominador ali na minha fração, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Nessa parte de cima, eu estou calculando a parte de cima do L, só que em vez de eu deixar o x como incógnita, eu estou colocando o valor que me interessa, que é o x objetivo. Só que nessa conta do x objetivo, se eu estou no primeiro L, eu não uso o x0. Por isso, então, que eu estou dividindo esse termo que envolve o produto do x objetivo por esse cara, justamente para que no primeiro polinômio não apareça o x0. Quando eu divido pelo segundo, no segundo polinômio não vai aparecer o x1 e assim por diante. Então, isso aqui nada mais é do que a parte de cima do meu L0, ou do meu LK, e o vermelho é a parte de baixo do LK, só que calculado no ponto que você quer, no x0, no x1 ou no x2, tá? Então, esse esquema prático, talvez vocês tenham que parar um pouquinho para pensar na conta que está acontecendo. Ele nada mais é do que escrever os meus L's. Esse primeiro termo aqui é o L0, só que no meu x objetivo. Esse segundo é o L1 no x objetivo. Esse último é o meu Ln calculado no x objetivo. Então, o que eu estou fazendo? Ao invés de eu abrir todos os L's, que a gente fez aquela conta com o x, né? Deixa eu voltar aqui no exemplo rapidinho. Aqui, ó. Ao invés de eu colocar todos os L's, organizar esse polinômio e depois calcular o valor da função, eu já estou colocando onde está o x, o meu valor que me interessa. Naquele caso lá, nesse caso aqui, seria o 0,8. Entenderam? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou desenvolver o polinômio e depois calcular. Onde tem x aqui em amarelo, eu já vou colocar o valor que me interessa, que é o 0,8, e no final, isso vai dar o valor do polinômio no ponto 0,8, certo? Então, é para evitar todo esse desenvolvimento aqui dos L's que a gente fez anteriormente, que a gente teve que fazer a distributividade, ver quanto dava o denominador. É isso que eu estou evitando. Eu estou usando esse formato fechado e colocando o valor de x que me interessa para ter um número e não um polinômio, ok? Então, aqui deixa eu só apagar, para não ficar tudo bagunçado. E vamos voltar lá no nosso L.
A gente vai resolver, vai aplicar, fazer um exemplo numérico do método aqui prático de Lagrange nesse mesmo exemplo que a gente resolveu anteriormente. Então, aqui a gente até já sabe que o valor da função, né, 0,8 é aproximadamente o polinômio de grau 2 no 0,8 e que a gente sabe que é menos 0,44. Tá? Então, isso aqui para a gente comparar lá no final, que a gente vai chegar no mesmo valor sem ter que passar pela forma do polinômio. Se esse for o nosso interesse, a gente pode usar o método prático. Então, vamos ver como é que a gente monta com um exemplo numérico. Na primeira linha e na primeira coluna, os x, então meu x vale menos 1, 0 e 2, menos 1, 0 e 2, e o meu x objetivo é 0,8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferença do x nessa primeira parte da tabela. Os da diagonal não entram. Menos 1 menos 0 é menos 1, menos 1 menos 2 é menos 3. Então, lembra que tem que fazer na ordem, né? Menos 1 menos 2 é menos 3. 0 menos menos 1 é 1 positivo. 0 menos 2 é menos 2. Aqui não precisa ter. Esse não tem, esse não tem, esse não tem. 2 menos menos 1 é 3. 2 menos 0 é 2. Então, construí aí a minha tabela de diferenças. Aqui eu vou fazer o produto. Então, quanto que é o produto de menos 1 e menos 3? 3. Quanto que é o produto de 1 e menos 2? Menos 2. Quanto que é o produto de 3 e 2? 6. Então, construí os meus produtos. Embaixo a mesma coisa, mas para o meu x objetivo. 0,8 menos menos 1 é 1,8. 0,8 menos 0 é 0,8. 0,8 menos 2 é menos 1,2. Podem fazer a conta e verificar. O produto desses três, 1,8 vezes 0,8 vezes menos 1,2 é menos 1,728. E eu vou usar com todas as casas decimais para cometer o mínimo de erros de arredondamento possível. Ok? Então, essa é a minha tabela. Estão vendo que na prática é bem mais fácil de calcular? Faz as diferenças, os produtos e o valor que você quer com o seu x. Agora eu vou construir, então, o meu polinômio no ponto 0,8, usando os meus y. Então, quem são os y? Os y são 4, 1, tá mais para cá? 4 vezes 1 vezes menos 1, né? Que vai multiplicar ali depois o resultado. Então, começa por quem? Pelo valor que você quer, dividido pelo primeiro e dividido por esse 3. Todo mundo em função do x0, o primeiro ponto da minha tabela, que é o ponto menos 1. O ponto menos 1 está aqui, o ponto menos 1 está aqui. Então, o valor que vai multiplicar aquele 4 será menos 1,728 dividido por 1,8 e esse cara dividido por 3. Esse é o valor daquele L calculado no ponto x igual a 0,8. Mais o meu próximo termo. Então, o próximo termo vai ser menos 1,728, agora dividido por 0,8, porque é o segundo x, dividido pelo cara equivalente ao x, ali o produtório do segundo x, que é menos 2. Menos y, que era o terceiro valor da tabela, menos 1,728, dividido por menos 1,2, tudo isso dividido por 6. Então, calculem aí para mim, enquanto isso eu vou calcular e vou colocar, então, qual é o valor dessa parte e dessa parte. Vou pausar o vídeo, calculem, por favor, cada uma dessas expressões para ver se vocês chegam no mesmo resultado que eu. E aí, calcularam? Então, eu calculei cada uma dessas expressões. Dá para fazer esse dividido por esse, tá? E a calculadora entende isso como uma fração em cima de outra. Eu cheguei, então, em menos 1,28, mais 1,08 e menos 0,24 para cada um desses termos. E quando eu somo, não é coincidência, eu chego no resultado de menos
0,44, que a gente já sabia que era o valor daquele polinômio em x igual a 0,8. Então, o que a gente fez no método prático de Lagrange foi o seguinte: a gente calculou os nossos L's, só que a gente não desenvolveu aquela expressão toda com x. A gente foi naquela expressão e colocou x igual a 0,8. E ao invés de precisar desenvolver, eu simplesmente fiz algumas contas ali para obter qual é o valor da função L0 no x igual a 0,8, L1 no x igual a 0,8 e L2 no 0,8. Eu obtive esses três termos que somados fornecem a imagem do x igual a 0,8. Então, é uma forma de, quando a gente não precisa da forma do polinômio, eu obtenho o valor da aproximação. E o que é legal nesse método é o seguinte: vamos supor que você queira calcular o polinômio em outro ponto. Vamos supor no x igual a 0,9. Tudo bem, só faça a nova linha, certo? E substitua essa parte inicial aqui, ó, a parte de cima. Por quê? Porque são apenas esses termos que dependem do meu x objetivo. O denominador e o número na frente, o 4, né, o y, vai continuar sendo o mesmo. Então, eu posso, na verdade, usar esse método para calcular quantas imagens eu quiser, apenas adicionando mais linhas aí na tabela auxiliar, certo? Então, é um método bastante útil quando a gente quer descobrir o valor da função em um determinado ponto. Então, para o método de Lagrange era isso. Vai ficar alguns exercícios para vocês. E, para encerrar o nosso assunto, a gente precisa falar do método de Newton, que é o assunto da nossa próxima aula. Até mais!